Sejam bem-vindos ao Polideia Cast, um podcast onde a gente fala sobre política, mas de uma maneira, como se diz, desconstruída. Nosso grande objetivo é que a gente possa debater ideias e não discutir sobre elas. Eu sou Rogério Liani. Sou Ricardo Castilhos. E hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a prefeito Mantovani e pré-candidato a vereador Dondoni, Henrique Dondoni, é isso? Exatamente. Show de bola. Para a gente poder começar, eu gostaria de conhecê-los, que estamos nos conhecendo hoje, né, a princípio, e gostaria muito de saber da história de vocês. Muitas das pessoas já sabem um pouco da história de vocês, mas é interessante, é mais um espaço para que vocês possam falar sobre a vida de vocês. Fernando Mantovani, me conta um pouco como é que começou a tua carreira e qual que foi a tua história até chegar aqui? Minha história até chegar aqui é de muita luta, sabe? Meu pai é o dono da primeira imobiliária da cidade, meu pai foi taxista, meu pai é fundador, é pioneiro da cidade. Então nada na nossa vida foi fácil. Por isso que agora, depois de Cascavel ter retribuído tanto, muito para mim, para minha família, para todos os meus familiares, eu decidi colocar o nosso nome à pré-candidatura de prefeito da cidade de Cascavel. Sabe? Eu acho que quando você se torna bem-sucedido na família, bem-sucedido na profissão, você tem que fazer alguma coisa pela sua cidade, pela sua sociedade. Nós somos vizinhos de uma vida. Aqui, o Castilho e meu pai, o Mantovani, eles são vizinhos há 40 anos ou mais. Acho que acho que 50 anos que eles são vizinhos. Por aí. Então, a nossa história, a gente não caiu de paraquedas na cidade. Eu sou nascido em Cascavel. E olhando o que se passa no meio político, né? O que a gente encontra de barreiras, a dificuldade, né? E eu, na iniciativa privada, não é difícil de fazer. E aí eu quero ver se eu consigo levar isso para o poder público. Para a gestão pública, né? É, porque eles falam o seguinte, é impossível de você conseguir fazer isso lá. Eu falo, não é. Tudo que me falaram que era impossível para mim, eu consegui realizar. Sabe, Fernando, desculpa te interromper, mas o que eu vejo muito hoje é que cada vez mais no poder público se é necessário melhores gestores. Melhores gestores. E acho que o empresário, ainda mais um empresário com a tua experiência, já que já fez tantas coisas, porque empresário tem um monte em Cascavel, né? Vamos colocar pessoas que fizeram coisas boas, outras não têm um sucesso, que o sucesso é medido pelo dinheiro que eles têm. Mas cada vez mais é necessário gestores. E eu concordo muito quando você fala isso. Me vejo muito nisso. Eu tenho 39 anos e eu me vejo muito nisso, de olhar um dia e falar assim, pô, Cascavel me devolveu tanto. Eu gostaria muito de poder um dia devolver para a sociedade aquilo que a sociedade fez. Então, parabéns pela tua atitude de colocar o teu nome, porque a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente colocar o nosso nome à disposição e falar, ó, eu tô para jogo. Sabe, Rogério, sabe, Castilho, a política precisa de vocês. A gente está aqui na tua empresa, eu estou lá dentro da minha empresa, a gente está tranquilo. Então não adianta a gente... É muito mais fácil a gente ficar quieto cuidando da nossa vida que tá bom. Mas para nossa vida tá tudo certo, mas tem muita gente que precisa. Então vocês têm que mudar. Você acha que foi fácil para mim sair da minha empresa, sair do meu conforto? Hoje era para mim estar nos Estados Unidos vendo corrida de cavalo. Tá? Eu ia passar 20 dias lá. Não, vou colocar o meu nome. Minha filha tá aqui, a Fernanda, sabe, tá apaixonada na política, porque a gente foi construindo umas ideias e não tem como isso não dar certo. Enquanto vocês estiverem aqui atrás do microfone, gravando, trabalhando dentro da empresa, lá eles estão fazendo o que eles querem. E aquela ideia, sabe, que foi plantada nas nossas cabeças, Dondoni, não se meta em política. Político não é pra gente séria, só tem isso, tem aquilo lá. A gente não vai. Mas daí você olha, eles estão há 10, 20, 30 anos mais lá e estão as mesmas pessoas. A nossa geração não conhece outras pessoas. A nossa cidade, ela tá... Então, assim, é muito importante
a nova política, discutir política. Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Perfeito. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, você é alfabetizado? Sim. Você tem certeza? 100% alfabetizado? Se eu te der esse telefone aqui, você consegue dominar ele 100%? Provavelmente sim. Então você é um cara alfabetizado. Eu não. Sim. Eu sou semi-analfabeto. Porque eu não consigo dominar isso daqui 100%. Mas você domina 100%? Então você é alfabetizado. Se é 90%, é semi-analfabeto. Nós somos o semi-analfabeto no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Porque mudou. Antes era caderno, giz na escola, a tia liberava no recreio para você ir comer. Hoje não. Hoje a velocidade das coisas está acontecendo muito rápido. E isso, vocês que conhecem, que já são alfabetizados nessa nova era, precisam participar da política. Precisam cobrar da política. Porque as pessoas que estão ali, sua grande maioria, não consegue entender isso. E quem que vai pagar o pato disso daí? A sociedade. As crianças na escola, como que elas estão sendo alfabetizadas? Elas estão sendo alfabetizadas para o mundo de hoje ou sendo alfabetizadas 20 anos atrás? Isso, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que você vê Cascavel hoje e, na sua opinião, o que seria Cascavel do futuro, na sua visão? Cascavel hoje é uma Cascavel aí que a gente está vendo pelas redes sociais, no governo atual, é uma cidade que ela está muito bem, né? Ela está indo bem. E é o que se mostra, né? Agora, quando você começa a acompanhar, eu que estou andando pelos bairros, que estou conhecendo as pessoas, ela é um pouco diferente, sabe? Ela precisa de muita coisa. Precisa de políticos novos, pessoas de boa vontade, pessoas que vão lá escutar o povo, pessoas que têm amor por aquilo que fazem. Sabe, hoje na padaria lá, a mulher estava me falando assim, ela foi no PAC, chegou 11 horas da noite, foi atendida às 3 da manhã, mas isso não incomodava ela. O que incomodava ela era o atendimento que foi prestado a ela. Ou seja, ela acaba perdendo, assim, eles não querem muito, eles precisam de mais carinho, de mais amor. É isso que a gestão pública não tem, leva numa forma como mecânica, e não pode ser mais assim. do que isso, né, Mantovani, pelo seguinte, se a tua empresa tiver um atendimento ruim, se a tua empresa atender mal os clientes dela, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai deixar de ter clientes e provavelmente ela vai quebrar em alguns anos. A diferença é que a gestão pública não quebra, porque a gente paga muito imposto para manter essa operação caríssima que é o Brasil, né? A injeção de dinheiro é gigante. Todo mundo paga imposto aqui, não, empresário, todo mundo paga imposto aqui, que é algo absurdo no Brasil, né? De se pensar. Mas acho que a grande diferença que você falou dessa pessoa não tá no tempo de espera, ou tá na forma como é o atendimento. Eu me dá uma agonia muito grande quando eu vou em qualquer órgão do governo e você chega lá, a primeira coisa é uma plaquinha escrita assim, se você desacatar funcionário público, 2 a 3 anos de detenção e aí você fala assim, pô, peraí, eu tô doente, eu tô passando mal, eu tô sei lá. E aí você percebe que a gestão pública fala assim, não, ó, eu posso ser mal educado com você não pode ser mal educado comigo, senão eu vou mandar você prender você por desacato. Só para nós fazer uma pausa e nós botar o Henrique na nossa conversa. Henrique, me conta um pouco aí, você que é da parte pública, você vem do setor público, né? Como segurança pública, vamos dizer assim. Me conta um pouco da tua história, como é que você chegou até aqui? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Castilho, Mantovani. A minha história também bastante difícil no começo, né? Família bem humilde na cidade também. Nasci aqui em Cascavel, mas vivia boa parte da minha infância numa propriedade rural, aqui próximo da cidade, né? E como toda propriedade rural, bem pequena, tem um pouco de tudo, trabalha com um pouco, planta uma diversidade de coisas ali, né? Tem uma vaquinha, planta um milho, planta uma abóbora, planta uma melancia.
Então, a minha infância foi sobre isso daí. Mas eu sempre tive uma vontade de ser policial, né? E aí, já com 18 anos, me alistei no Exército, consegui entrar e fiquei ali por 7 anos, né? E, inclusive, conheci Como engajou, né? Enganjei. Fiquei lá por 7 anos e foi onde eu conheci o Castilho lá também, né? Onde a gente teve o nosso primeiro contato. Irmãos de arma, né? Irmãos de arma, infantaria. E na sequência, né? Depois de ter saído do Exército, que era um serviço mesmo temporário, né? Saí e me encontrei ali no departamento penitenciário, fiz o concurso, fui aprovado, né? E aí começamos uma história também, mais especificamente na segurança pública mesmo, e entendendo, porque é totalmente diferente um exército realmente da segurança pública, trabalhar com o crime organizado e todo tipo nessa situação. Então a gente acabou se aperfeiçoando um pouco nessa área de segurança pública, entendendo como que funciona a polícia militar, que é a polícia ostensiva, a polícia civil, a polícia investigativa, né? E a polícia penal, que é o que eu mais entendo nessa área. Enfim. Você já foi, inclusive, que estava contando para nós, você foi diretor, né? Exato. Fui nessa carreira da polícia militar, que já tem, da polícia penal, nessa carreira da polícia penal que já tem 10 anos, eu consegui, né, pelo destino ali, até por causa também de um pouco do nosso preparo, também sou formado em Direito, né, especialista em processo penal e civil, processo civil. Então a gente atingiu ali o objetivo, que era ser o diretor de uma penitenciária aqui em Cascavel, e isso daí abriu muitas portas, né, e a gente pôde entregar um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho nessa gestão pública, fazendo o melhor serviço, né, dentro de uma penitenciária. Então, isso também levou a colocar o nome à disposição da sociedade para poder contribuir de uma forma diferente, com ideias, sugestões, né? A cidade está muito bem, como o Mantovani falou, está bem, mas tem detalhes que podem sim ser melhorados, e a gente sempre tem, né? Porque se a gente atingir o topo, não tem mais o que fazer, então não precisa mudar mais nada, e realmente. Mas a gente tem, no meu ponto de vista, alguns pontos que a gente pode estar melhorando, assim. E a gente está aí para contribuir, né? Que legal. Dondoni e Mantovani, para a gente poder começar o nosso papo, então, efetivamente sobre a parte política de Cascavel, vocês são do partido Avante. Como é que é essa escolha? Eu tenho uma curiosidade para saber como é que você escolhe um partido para poder ir atrás e falar, vou me candidatar por aqui e vou seguir por essa vereda aqui. Então, eu sou empresário, eu venho da iniciativa privada. Eu não tinha ideia de como isso funcionava. Eu sempre tinha um desejo no meu coração de ser prefeito da cidade para mim poder fazer algumas coisas. E apareceram 2 pessoas na minha vida muito queridas. 2 pessoas mestres, sábias em política. Dr. Moacir Wozniak e Kleber da Fonseca. Dr. Moacir está aqui com a gente. Uma pessoa sensacional. Um cara que cuida, trata a gente com o maior carinho, tem me ensinado muito sobre política. Quando ele me apresenta ao Avante, um partido novo, nosso presidente estadual, Alex Canziani, a filha dele é deputada federal, sabe? Nos recebeu lá em Londrina, um cara de uma moral, já foi vice-prefeito de Londrina, já foi deputado federal, já foi deputado estadual, é isso? E hoje é secretário da prefeitura. Então são pessoas envolvidas em política, que têm um nome já há algum tempo em cargos e não tem manchas, não tem históricos, não tem historinha para se defender. Por isso que a gente acabou aceitando o convite, né? Falei, olha, eu tenho muito que aprender. Eu só sei que se a gente chegar a ganhar uma futura eleição, se a gente conseguir manter esse nome nosso de pré-candidato, depois no tempo certo ser o candidato e disputar as eleições, como aqui junto com o Dondoni, junto com a equipe que a gente está formando, tudo gente de sangue novo, não tem como isso não dar certo. Então os partidos políticos, não é você, eles são todos em grupo. Então para você furar um grupo é muito difícil. É verdade. Porque eles já estão ali agarrados há muitos anos, sabe? Eles têm ciúmes, eles se cuidam, eles são blindados, eles não aceitam ideias de fora. Por quê? Porque já roda da maneira deles.
Até Então- como se diz, a gente fala isso no popular, que é a velha política, né? Como se diz, os conchaves já estão feitos e a coisa e o sistema vai modelando conforme vai precisando, né? Sabe, eu não queria fazer podcast ainda. Eu fui convidado em todos eles. Fui convidado pelo Padaria, pelo Miguel Dias, vários. Eu não queria ir. Hoje eu vim porque eu fui convidado pelo Dondoni. E como a gente está caminhando junto, eu não podia deixar de não vir aqui. Então, para mim, quero que você saiba, é um prazer. Então, esse sentimento que você tem é uma mescla de gratidão pela cidade e de indignação com a política. E aí você está colocando seu nome como pré-candidato à disposição, né? Exatamente. E você veja que o tão importante que é isso, quando eu tomo essa decisão, eu tomo ela de cabeça erguida. Eu tomo ela com 100% de certeza. Contanto que eu trago a minha filha com 15 anos para ser a presidente do Avante Juventude. Ontem ela esteve na Câmara Municipal de Cascavel. Foi muito bem recebida por todos os vereadores. Vários desceram da tribuna para ir abraçar ela, para tirar foto com ela. O presidente Alessio foi sensacional, recebeu com o maior carinho, fez uma simples homenagem para ela, falando o nome dela, desejando as boas-vindas, sabe? Eu liguei para ele e falei, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho de trazer as pessoas de bem para a política. Sabe? Quando eu monto a minha equipe, que vem um cara com a família, traz a mulher, os filhos, tudo com um sorriso de orelha a orelha, eu falo, eu já sou vencedor. Eu já sou vencedor. Se o povo soubesse a vontade que eu tenho de fazer política séria, política honesta, não tinha eleições. Se eles soubessem a vontade, eles não disputavam, ele falava, vai lá e faz. Vai lá e cuida da nossa cidade. Não é muito tempo, é pouco tempo que você fica lá. Então você consegue, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, fazer acontecer a coisa. Sabe que uma vez... Hoje, eu enfrentando essas feras, que todos que são pré-candidatos, tem que ter muita coragem. E vocês têm que... Hoje eu ando sozinho. Puxa todo mundo que está ali, eu sou sozinho. Porque o resto já tem uma vida pública e ninguém quer entrar. Tá todo mundo aceitando do jeito que tá, de bico calado. E a gente não pode... Vocês são formadores de opinião. Você é formador de opinião. Você tem que lutar por isso. Porque aí sim você pode chegar e cobrar, exigir que a sua cidade... Você me perguntou e a gente acabou entrando num outro assunto. O que você vê da Cascavel do futuro? Eu estava lendo agora, teve um encontro de líderes mundiais, 50 países. E dentre eles tinham alguns brasileiros, as maiores potências aí. Os CEOs, eles renovam as empresas deles de 10 em 10 anos. Quando não há a sucessão da empresa, ou ela diminui o seu faturamento ou ela quebra. Então, por isso que a gente prepara a sucessão. Tem que dar na uma nossa mexida. vida. E na política tem que ser assim. Na política, se a empresa privada quebra, na pública não é diferente. Porque tudo acontece muito rápido. Então, nós temos que usar... Nós temos que se espelhar em quem? Quando você monta o seu trabalho, você tem alguém que você se espelha. Eu me espelho aonde? Dentro da minha empresa? Nos maiores do mundo. Porque se está dando certo para eles, quando eu vejo esse negócio de sucessão e minha filha está andando junto comigo, eu vejo que eu estou no caminho certo. Até fazer um convite para a Fernanda, e o nosso espaço está aberto para você trazer as ideias, os trabalhos que você está à frente na área política, tá? Ficar à vontade, vamos marcar. Vai ser muito legal, sabe? Tem ela de presidente, ontem ela convidou a Samira Saliba, filha de um grande amigão nosso, Dr. Saliba, para ser a vice-presidente do partido. Que legal. Então ela também participou ontem lá, elas estão envolvidas. Sexta-feira? É sexta ou sábado? Sexta-feira vai ter o encontro do Avante Mulheres, sabe? As mulheres discutindo a nova política de Cascavel. Ontem a gente estava vendo esse dado, né? Só tem 2 vereadoras em Cascavel, né? De 20 vereadores? 21 vereadores. E eu acredito muito na mulher. Eu acho que a mulher tem mais carinho, a mulher tem mais amor. Eu acho que ela na gestão pública, ela vai tratar com outros olhos.
sabe? Que nem, assim, a maioria dos cargos é massivamente por homem, né? Até porque, por tudo isso que a gente fala, aceitação, ninguém quer brigar, ninguém quer se incomodar. Mas a mulher, quando ela participa, ela olha diferente. É só a gente olhar dentro de casa, o pai e a mãe, né? Sim. Não é diferente lá fora. Então a gente tem que incentivar as mulheres, entendeu? Quanto mais elas participarem, melhor vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa velhice. Nossa velhice é amanhã, ela chega muito rápido. E a política não deveria ser algo, é o que a gente tenta fazer aqui, né? Por isso a gente recebe os pré-candidatos, mas também outras pessoas. O episódio que vai sair agora essa semana foi com o Major Astori, mas a gente fala sobre isso porque são ideias diferentes. Só que a política ela é gestão de desejos conflitantes. Então eu tenho uma ideia, você tem uma ideia e algumas coisas a gente converge nas nossas ideias e assim vai, mas é assim que é a política, entendeu? E é assim que a nossa sociedade é assim, mais do que política é a nossa sociedade que é dessa forma. E eu acho perfeito o teu apontamento de falar assim, tem que se envolver. Se não se envolver, você vai deixar na mão de quem quer se envolver. Nós temos que transformar isso, Dondoni, nós temos que transformar isso em sentimento de orgulho, de falar, eu sou político. É, isso aí. Sabe, quando você falar assim, eu sou político, quando as pessoas perguntarem de que cidade você é, você sentiu orgulho de falar, eu sou de Cascavel, você não precisar mais se esconder, você não precisar mais baixar a cabeça, você ter prazer nisso, sabe? Eu acho que esse é o objetivo nosso a ser alcançado. Você como político fez o quê? Eu fiz isso na Guarda Municipal, eu armei, eu dei treinamento, eu trouxe pessoas de fora, hoje ela sabe, tem muita coisa a se fazer. Quais são hoje, na tua visão, quais hoje são as melhorias que você enxerga que Cascavel precisa? Cascavel é muito grande, né? Cascavel é uma cidade de quase 400 mil habitantes. Aonde você andar, cada porta que você bate, você acabou de falar, alguém tem uma história. Leva num salão comunitário, leva numa escola, todo mundo tem uma história. E esse é um assunto que nem eu disse para você lá no começo. Eu prefiro deixar para a hora certa para a gente poder falar, porque, sabe, chama política da boa vizinhança. Tá certo, entendeu? certo. Quem vai saber te responder isso daí vai ser a sociedade na hora que sair de casa para ir votar. Isso aí. Se tiver bom para eles, tá tudo certo. Se eles quiserem mudança, se eles quiserem acreditar em algo novo, sonhar, sabe, com o futuro da sua família. Sonhar é de graça, sonhar não custa nada. Um dia vocês sonharam em ter isso daqui. Sim. E hoje a gente está aqui, sabe, feliz, participando. É isso, Dondoni? Perfeitamente. É isso aí. Eu vou fazer umas perguntas aqui pro Dondoni também. Você é da área de segurança pública. Você está como pré-candidato a vereador, certo? Cascavel, né? Ainda vai ser candidato, ainda está com uma ideia aí. E para a segurança de Cascavel, o que você enxerga hoje? Veja bem, Castilho, isso também é uma coisa bem complexa da gente estar falando, porque é a população que diz, né? Hoje eu tenho visto muita gente aqui, vamos falar em centro da cidade, né? Centro da cidade, muita gente falando dessas pessoas moradores de rua. É um problema que a gente está tendo hoje. O atual prefeito tem tomado algumas atitudes acertadas no meu ponto de vista, mas não está conseguindo ainda resolver, chegar numa solução final desse problema, né? Então, eu com as pessoas que eu ando conversando, eu tenho visto que realmente ele está se estendendo esse problema e a gente não está conseguindo uma solução definitiva. Então, qual é a solução? Nós temos que conversar com a população, ver o que nós podemos fazer. Mas uma coisa eu tenho em mente, eles não são os vulneráveis da sociedade. Perfeito. O vulnerável da sociedade hoje, no meu ponto de vista, é aquela mãe de família que está com a sua criança e ele tem que desviar a rota para não passar perto daquela pessoa. Tá? Ou ela entra dentro de uma loja e não quer sair mais. Então esse é um problema que a gente está tendo, até que a polícia chega para tentar ajeitar, não consegue, não dá tempo, ela já saiu e tal, e não cometeu nenhum crime. Hoje ela não está cometendo nenhum crime. Qual é o crime hoje do morador de morar na rua? Não é crime. Mas às vezes ela está ali. Outro dia nós tivemos um problema desse na cidade que matou com uma faca uma pessoa num ponto de ônibus, né? E no centro da cidade, inclusive. Então, o centro é um reflexo de toda a nossa cidade, de todos os bairros. Então, isso está acontecendo no centro. Imagino que está acontecendo fora dele.
Então esse é um ponto que eu acho que a gente tinha que tomar uma atenção hoje. Acho que é uma atenção importante, inclusive, esse ponto dos moradores de rua, para quem tem empresa ali, a gente que acaba conversando com vários empresários aqui nessa região ali, você percebe que esse é o ponto dos moradores de rua. Até a gente brincou aqui brincou não, a gente conversou com o Astori, e aí ele comentou com a gente sobre várias atitudes que foram feitas ali, mas esse ponto é que Cascavel assim, virou publicidade pro Brasil. E aí acaba trazendo muita gente. É excelente quando vem outras culturas para Cascavel, outros estados, outros países vêm para Cascavel. Mas, com gente boa que vem para querendo trabalhar, vem muita gente ruim também. Exatamente. E aí não dá pra... mas aquela pessoa tá numa situação... Mas foi feito todas as concessões, todas as coisas que você quer trabalhar? Tem trabalho. Tem trabalho. Cascavel tem trabalho hoje. Só você vai no cabidão do emprego ali da agência do trabalhador, tem trabalho, tem emprego, tem moradia, tem isso, tem aquilo. Pô. Parte da solução até já existe. Existem as casas de apoio hoje na cidade. Sim. Só que essas pessoas, elas vão na casa de apoio, fazem o que elas precisam fazer ali, né? Tomam até seu banho, conseguem roupa, às vezes até uma indicação do emprego, no trabalho, ou de uma profissionalização. Tem esse encaminhamento todo. Mas elas ficam, fazem o básico e saem, né? Muitas vezes eu acredito que isso por causa de algum tipo de vício, porque lá dentro não pode. Então isso é o que eu acredito. Mas precisamos conversar com as pessoas que são técnicas, que estão ali nessas casas de apoio, para saber o real motivo que isso está acontecendo. Isso acaba atrapalhando muito a vida de toda a população, né? A gente fala quando eu corro, né? Então eu vou sair para correr. Aí você fala, não vou correr 8 horas da noite, não vou correr na Avenida Brasil porque pode ser que eu... Hoje, quando eu cheguei aqui, quando fui estacionar o carro aqui, tinha um cara gritando na rua, chamando o outro, fulano, joga lá, mas gritando assim, e você percebeu que eram essas pessoas que estão ali, né? Naquele ambiente. Aí você já começa... E aí quando a população... esse pessoal começa a usar droga e não começa a não acontecer nada, a família, a tua família, a minha família começa a sair daquele espaço, deixar de ocupar aquele espaço. E aí quando a família deixa de ocupar aquele espaço, aí começa a ir mais morador de rua, mais bandidagem, mais gente junto que vai caminhar naquele... É o que acontece nas praças. É o que acontece nas praças. O tema de segurança pública, toda eleição, ela é muito discutida. Todo mundo traz um monte de proposta e passa governo e entra governo e tá aqui. Vocês viram alguma mudança algum dia em alguma coisa? Não tem. Então isso daí vai um problema crônico, que se não for estudado, por isso que eu falo, política de boa vontade, política com gente nova, que queira ir lá e resolver o negócio. Minha família sempre sobe a rua ali, né? E levar as crianças na escola, minha mulher. E tinha um cara que mendigo ali, da avenida ali, que sempre um cara grande, e sempre incomodava ela. E ela falava, vou desviar da rota. Eu falava, não, você continua indo. Até o dia que ele bateu no vidro e falava, vou te matar. Caramba. Aí eu liguei pro Astori. Por isso que eu tô contando esse fato. Por isso que eu tô contando. Grande Major Astori. Sabe, eu conheço ele do tempo que ele começou a namorar a Simone. Simone foi minha professora, foi paraninfa da minha turma de Direito. Né? Há pouco tempo atrás eles estiveram no nosso Aras pra gente bater papo. Eu adoro esse cara. Esse cara, ele presta um serviço de primeira junto à polícia militar, do qual eu tenho muito respeito. Quero falar que meu pai chegou aqui. Meu pai, então, aqui hoje a gente está gravando aqui. Você veja só, 3 gerações de Mantovani, cara. Isso é um motivo de muito orgulho, sabe? De estar com meu pai, de estar com a minha filha, falando sobre política. Mas olha, que Deus abençoe a família toda, né? Deus abençoe. Porque a gente fala assim, às vezes a pessoa até tem vontade política. Eu conheci muita gente da minha carreira de marketing político, conheci muita gente que tinha vontade, mas a família não apoiava. Então, tá de parabéns. Meu pai teve uma experiência política, né, do qual se uniu a um grupo, né? Avisado foi. Na época, eu era criança, mas as pessoas que eram amigas dele falavam assim, acho que você não tá no grupo, e acabou meio caindo no conto do vigário. Por isso que volta bem no começo da nossa entrevista, a formação de um grupo. Quem são as pessoas que estão do seu lado? Eu fui estudar a vida do meu presidente, a vida do meu vice-presidente.
Fui ver se eles tinham mancha, né? Todo mundo tem uma historinha no passado. Todo mundo se levanta lá tem. Mas realmente isso foi história, isso aconteceu. Como é o seu dia? O que me interessa para mim é hoje. O que me interessa para mim é o propósito da Cascavel do futuro. E é isso que nós temos que discutir. Discutir passado, discutir o que aconteceu, não interessa. Então, assim, sabe? E quando eu fui lá conversar com meu pai falou, filho, política, aquela conversa, não é pra gente séria, não é pra gente honesta. Falei, mas eu vou mudar essa historinha. Cheguei em casa, a Fernanda falou pra mim, pai, vai lá e faz acontecer pra nós. Não deixa como você, como o vô, tá sofrendo. Como você tá apanhando ali. Não deixa eu, que sou a sucessora, passar por isso. O olhar, o sentimento do filho olhando pro pai, achando que ele é um super-herói, né? E aí ela fala, vai lá e resolve pra nós. Fala, então vamos junto, filho. Vamos junto, porque o pai vai te blindar. Porque em mim, ninguém compra, ninguém vende. Então não vai ter mancha. E você não vai ser manchada. Então é a nossa... hoje é o nosso objetivo. É fazer uma nova política, uma política séria, uma política honesta, uma política envolvendo a família. Voltando, para sentir o orgulho. Nós temos que sentir orgulho de ser político, de ser cascavelense. É isso aí. Sobre montar grupo, o Moacir Wozniak está aqui de testemunha. Eu sempre fui um crítico muito assíduo assim, da política. Falava, em alguns momentos até falar mal, né? De tanta crítica. E o Moacir Wozniak falava, por que você não participa? Por que você só fala mal? Por que você só critica? Você tem algum grupo de pessoas que têm os mesmos ideais que você? Escreva aqui pra mim quem são eles. E de lá pra cá, eu comecei a pensar muito nisso. E é por esse motivo que nós estamos aqui, Mantovani. Fechando esse grupo, essa parceria, que tá só começando, mas que ela tem um futuro brilhante. E eu tenho certeza disso. Tamo junto. Eu sou político já há algum tempo. Essa semana completou 30 dias. Sabe? E eu tô há 30 dias dormindo 3 horas, 4 horas Caramba. por noite. Chego em casa às 11h30, meia-noite. A Juliana ontem me chamou para uma conversa, falou, e aí, vai ser sempre assim, Mantovani? Agora até quando? Falei, não sei. Né? Eu falei para ela, quando eu te pedi a bênção, você me abençoou. Agora não dá para cobrar. Ela falou, não, eu te conheço muito bem. Eu sei que quando você pega algum projeto para fazer, eu tenho que realizar ele, sabe? E hoje o nosso maior objetivo, né, dentro do Avante, é finalizar a formação da nossa chapa de vereadores. São 22 vereadores, dos quais 5 ou 7 são mulheres, né? Então, assim, você achar mulher que quer se envolver na política não é fácil. Pro homem não é fácil. É difícil pessoas que queiram se envolver, né? E aí entra nessa é uma seara louca. A política hoje é algo que a gente viveu. A gente viveu tempos sombrios na política. A gente tá vivendo tempos sombrios na política, né? De gente que não pode, como você acabou de falar aqui, eu não posso falar o que eu penso ainda, eu vou chegar uma hora, mas acredito que os seus motivos sejam outros, né, para poder falar. Mas hoje você não pode falar o que você pensa sobre política, porque você pode até sofrer sanções, cancelamentos, e existe a mídia por trás disso tudo. Estamos vivendo tempos estranhos. São tempos Sabe estranhos. o que eu acho engraçado? São 45 dias que você pode falar sobre campanha política. É isso aí. Como que uma cidade que nem Cascavel consegue pegar o nome de uma pessoa e colocar isso para 350, 360 mil habitantes, se apresentar um nome novo? Certo? Vai sair pesquisa agora aí. A gente vai ter ali o quê? 1%? 0%? Quem que me conhece? Eu só trabalhei minha vida inteira. Quando eu vou na padaria, vou pro meu escritório, vou para os loteamentos, para a construção de alguma coisa que a gente sempre está construindo, né? E volta para casa. A gente tem esse ciclo. O sistema é feito para a gente não incomodar. O Castilho, ele tem que sair da casa, ir para o escritório dele, gravar o podcast, passar na padaria e ir para casa. O sistema nos manipulou, nos formou, nos formatou a ser assim.
E sempre terceirizar, né? Não, o outro que tem que fazer. É culpa do governo. E qual a nossa participação, né? Hoje o nosso principal objetivo é montar nossa chapa de vereadores. São 22, dos quais 7 são mulheres. Né? Então, assim, você procurar a mulher para participar da política é uma missão que não é fácil. Mas a habilidade do nosso presidente Kleber e do nosso vice-presidente Moacir, a credibilidade que eles têm nesse meio, a gente já está com ela quase completa, né? Eu acho que falta 1 ou 2 mulheres, né? Não, mulher nós já temos, tá sobrando já. Tá sobrando mulheres? Não é que é sobrando. Assim, se tiver 22 mulheres, ótimo. Não, hoje nós temos já pré-candidatas. 9 mulheres. Olha que beleza. Ó, que coisa boa, hein? Sangue novo, coisa nova, ideias novas, vontade política. O povo quer mudança. Assim, o que você falou antes ali de realmente ter um período muito curto para se apresentar é algo que você não consegue conhecer todo mundo. E muitas vezes, no teu caso, você falou, vai fazer 1% lá e tal agora na primeira pesquisa, né? Foi o que você falou. Muitas vezes não vai ser nem convidado pros debates. Não, o debate ele é diferente. Ele é quando você é candidato a prefeito e você já vem de uma bancada, por exemplo, o Avante tem deputado federal, tem tempo de televisão, tudo isso. Mas imagina alguém que não tenha nem esse métier, porque na eleição passada você pegava ali candidatos à presidência que não participaram nem dos debates. Aí a população realmente não vai ficar conhecendo, como se realmente a gente precisa ter um espaço para poder falar sobre isso. E eu acho que estamos aqui. Por isso nós estamos Por isso aqui. que nós estamos aqui. O que vocês estão fazendo aqui é um serviço gigante para a sociedade. Exatamente. Quando a gente fala 45 dias eu vou me apresentar. Como que você faz isso? Aí vem a estrutura da máquina pública, vem já esses grupos formados, já todos os cabides de emprego, já tudo ajeitado. Como que você faz para vencer isso? Não faz. Aí passa geração em geração e não se trocam. Não trocam os nomes, mantém-se os mesmos. De político de formação, Então, né? assim, tem que ter coragem, tem que trocar, tem que lutar, tem que abrir a cabeça das pessoas, sabe? Seria muito mais fácil eu apoiar você para prefeito. Um cara novo, com boa vontade, apoiar o Castilho, apoiar... O Dondoni vem para vereador, então é um cara que eu tenho que tirar o chapéu para ele, que dá a cara para bater. Trabalha lá, faz os plantões, ou seja, tem filho pequeno, tem a mulher que trabalha. Então você veja como que a cabeça de uma pessoa tem que ser forte, tem que ser firme, tem que ter coragem para participar disso daí. Porque não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Então seria muito mais fácil para ele não participar, só assistir e bater palma. Ou criticar, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu critico. Eu não... mas e se fosse você lá Isso mesmo. na hora de botar tua cara a tapa, você gostaria? E aí A conversa a gente fala muda. sobre isso, né? A conversa muda. Na hora de colocar o nome ali na mesa, colocar à disposição, muda. E o interessante é que agora vocês estão nesse período de pré-candidatura, né? Então, apesar de que existe, né, aquela questão de tem um partido que vocês estão filiados, esse todo um caminho para chegar nessa candidatura ainda. Tem convenções, né, partidárias e tudo mais. E hoje, vocês, enquanto pré-candidatos, já estão se mobilizando, falando das ideias de vocês, né? Juntando grupo, organizando esse pessoal, para justamente vocês dizerem, olha, eu tenho um sonho para Cascavel, eu tenho uma ideia, acho que tem que ter uma plataforma diferente do que está aí, né? E como é que tem sido a experiência de vocês? Porque hoje vocês não podem falar, eu sou candidato. Como é que vocês têm feito esse trabalho de dizer, olha, eu tenho uma intenção de ser candidato, eu sou pré-candidato e eu acho que Cascavel tem que melhorar. Como é que vocês têm... Quem que é o público de vocês? Quem são as pessoas que vão votar no Mantovani? Quem são as pessoas que, na opinião de vocês, iriam votar quando fossem candidatos, né? Para o Henrique, por exemplo. É bem delicado esse momento mesmo de pré-campanha e tem vários requisitos, né? E a gente tem que cumprir eles certinho. O primeiro deles, o principal, é que não
se pode pedir voto de forma alguma. Então, isso daí é essencial, porque o cara que está entrando na pré-campanha, ele já tem que saber, não pode pedir voto, pronto, acabou. Lá na frente, depois você vai conversar sobre isso. Mas as conversas prévias, elas acontecem, elas têm que acontecer, né? E essas conversas prévias com as pessoas mais próximas, de confiança e que têm aqueles mesmos ideais, você já vai chamando elas para conversar e não para apresentar nada para elas, para conversar com elas, para alinhar quais são os planejamentos e quais são as estratégias que você vai poder tratar com isso lá na frente. Então, esse é o momento de sentar, alinhar quais serão as bandeiras, qual será a estratégia, qual público que nós vamos atender aqui. E essas pessoas, elas ajudam a gente. Então, é o grupo que tem o mesmo ideal que a gente. Perfeito. Como que se faz política em 45 dias? Veja bem, na pré-campanha, nós não podemos pedir voto, não posso falar eu sou o candidato, não pode falar eu vou fazer, não pode, dependendo como você expressar sua ideia e alguém interpretar isso errado, pronto, já está fazendo campanha antecipada, você é cassado. Veja como o sistema é feito para não mudar. Por quê? Porque estão lá, são eles que fazem, se blindam, aí vem o Mantovani que quer ser... Não dá tempo. Quando você quer, não dá tempo, porque eles já estão correndo há 3, 4, 5, 6, 8 anos eles estão correndo na sua frente. Então, sabe, isso é uma ideia que tem que ser levada a debate. Se alguém quer a política nova, se alguém quer ideias novas, se alguém quer uma cidade, um estado melhor, um país melhor, né? Como que faz para acontecer a mudança, sabe? As pessoas realmente pararem, abrirem a cabeça e entenderem o que é melhor para a família, o que é melhor para os filhos, o que é melhor para eles em relação à saúde, segurança, tudo o que envolve política pública. E quais são os valores do Mantovani? Para a população estar escutando aí, que está conhecendo mais. Quais são os valores do Mantovani? Sabe, assim, eu quero falar para você, eu vou tentar te responder de uma outra forma, para não ficar uma resposta formatada, uma coisa, porque a gente está aqui para um bate-papo. Quando eles me chamaram para fazer parte do grupo, eu falei, eu vou, mas tem 2 secretarias que vocês vão ter que me ajudar a cuidar, que é a saúde e a educação. A educação, ela envolve a merenda, ela envolve tudo. Eu falei, se sumir um ovo da merenda de uma criança, ou se sumir uma agulha, uma seringa, eu, prefeito, vou querer saber aonde isso foi parar. Eu quero ter o prazer de ir lá e colocar algema nesse funcionário público, sabe? Porque são 2 coisas assim que, veja bem, se a saúde está boa, a criança está na escola, a criança está bem alimentada, tudo o resto vai bem. Se a saúde não está boa, o marido chega em casa, a mulher reclama, o patrão brigou aquele dia, a vida vira um inferno, separação, bate no filho, o filho vai para a rua, usa droga, o filho não vai para a escola, o filho... Então, assim, são 2 coisas que são blindadas. Então, quando você fala em valores, sabe, é aquilo que eu ensino para os meus filhos, é o que eu quero levar para a administração pública. O valor moral, o valor de amor, de respeito, de saber respeitar o limite das pessoas, de saber seguir as regras que a sociedade impõe. Nós vivemos num país democrático de direito. Aqui nós vivemos sobre regras, nós temos leis e elas têm que ser cumpridas. Nós não podemos levar a nossa vida no deboche. Hoje, quando se fala em política, seja candidato vereador, o que você fala? Você faz uma piada, você faz uma brincadeira, você é levado no deboche. E eles acham isso normal. Eu teria vergonha. Eu vou exigir respeito. Se eu conseguir ser o prefeito, eu vou exigir respeito. Ninguém vai tratar prefeito que nem é tratado aí, que as pessoas falam aí de forma jocosa, tirando piada e levando na brincadeira. Os vereadores vão ser tratados com muito respeito. Eu vou exigir respeito da sociedade, eu vou exigir respeito da imprensa, como tal vão ser cobrados. E eles vão ter que fazer a parte deles também. Sabe? Porque se a Câmara de Vereadores é unida, se a prefeitura, todo o funcionalismo público é tratado com respeito, amor, ser reconhecido no cargo que eles ocupam, cara, não tem como isso dar errado?
não tem como isso dar errado. São bandeiras, né? São áreas de convergência de vários grupos, né? Quando você falou de saúde, educação, respeito, amor, tudo isso é uma área de convergência de todo mundo quer isso. Né? Não adianta querer falar, não, aqui nós não vamos entrar no assunto polêmico, vamos dar um exemplo, assim, linguagem neutra. A gente vai falar e vai ter discussão, vai ter debate, mas quando você fala de educação, saúde, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ser bem atendido, que tenha a comida, a merenda da criança, que a criança possa ir para a escola e ter a merenda dela. Então, realmente, o que você falou aí das tuas bandeiras é algo primordial para a nossa sociedade. Sem pensar em grandes tópicos, mas é um problema. A educação no Brasil hoje ela é um problema, mas é um problema quase do mundo hoje, mas é um problema no Brasil muito forte, né? Você falou analfabetos, e hoje existe muito analfabeto funcional, né? Você pega uma criança lá que eu sei porque eu tenho uma escola profissionalizante, né? Então você pega hoje as nossas crianças lá, às vezes você pega e entrega um texto para ela poder ler e ela não consegue interpretar o que está escrito no texto. Então a gente percebe isso, que a educação é um problema hoje no Brasil. É um problema mesmo. Você veja a Secretaria do Esporte. Secretaria de Esporte de Cascavel, eu acho que é 2%. Você consegue me ajudar? Hoje, da arrecadação do município, ela tem 2, alguma coisa. Tem que levantar esses dados. É muito baixo o investimento no esporte. Aí você olha a folha de pagamento e tal, ele acaba assumindo. Aí não existe um incentivo de uma criança, que todo mundo foi moleque, todo mundo aqui quis jogar bola, eu fui criado no country club, queria ser profissional de tênis, e quando a gente treinava, a gente tinha responsabilidade, tinha que tirar nota boa na escola, a gente obedecia a mãe, porque tinha medo da mãe não deixar ir no clube. Então, assim, o esporte, ele é tão importante. Por quê? Porque ali você forma as pessoas na sua base. A pessoa formada na base, ela vai... Olha só, as 3 secretarias que vão se economizar. Segurança. Porque se ele é formado na base, criado no esporte, tem um incentivo, a família participa, primeiro que ele não vai estar na rua. Ele não vai se envolver com drogas, ou seja, a saúde não vai gastar para tratar ele. Se ele é formado na base, ele não vai sair roubar, porque ele tem os ideais, ele tem as pessoas que trabalharam junto com ele, então ele não vai sair roubar, ou seja, o Dondoni não vai sair correndo atrás dele para prender, e nem o delegado vai ter que acordar de madrugada para soltar ele com a fiança lá paga, nem o juiz vai ter que assinar, ou prende ou paga a fiança para soltar, né? E a educação, ele vai estar na escola, ele vai estar lá com amor, ele não vai fugir da escola, porque ele sabe que... Então você veja, a secretaria que menos tem dinheiro, que menos tem recursos, que menos é olhada, é aquela que se tiver mais amor, mais carinho, todas as outras vão ir bem. É como se fosse um preventivo, né? Claro. De acontecer todas essas questões. Exatamente, depois, né? Exatamente. Então, mas ela não é olhada, porque normalmente ela não dá dinheiro, normalmente o recurso é muito baixo, então as pessoas levam ela... Então você veja, é como uma árvore que dá fruto. Primeiro você planta, você cuida, você rega ela, você cultiva ela, você torce para chover na hora certa, para dar sol na hora certa. Se tudo correr bem, você vai colher os frutos. E assim as nossas crianças na escola. Então, se isso for olhado da forma política, dessa forma, sabe, eu tenho certeza que vai ser um sucesso danado aí. Isso é interessante, porque tu mesmo foi escoteiro, olha que piabão que você saiu no final da história, né? Mas tu teve toda essa formação, né, lá nos escoteiros, enfim, e gerou o teu caráter, né? Mais ou menos nessa linha que o Mantovani falou. Exatamente. O escotismo é uma escola de valores, né? A melhor escola de valores que eu conheço, até porque posso falar porque eu estive presente lá na minha infância toda. E agora estou de volta, né, como voluntário, como chefe escoteiro, levando as minhas filhas junto para participar também, eu e a minha esposa, né? Inclusive conheci a minha esposa no escotismo, aí depois mais tarde nos reencontramos aí fora e acabamos casando. Então, assim, eu tenho uma história com isso daí também, é uma coisa muito importante. E ela envolve tanto o lazer quanto a cultura, né? Para o jovem,
E é a melhor escola de valores que eu conheço. O jovem, ele quer se aglutinar, né? O jovem, ele quer ter grupos, né? Ele precisa estar num grupo. Ele precisa estar num grupo para se sentir parte de alguma coisa, né? Pega a sua filha Fernanda aqui, que faz parte. Vou parecer um velho falando, mas assim, a idade dela, eles querem se juntar em um grupo para poder ter voz. Querem se juntar. E aí, quando eles se juntam, aí vai determinar. Quando o grupo não existe, eles vão montar o próprio grupo deles. E aí, esse grupo pode fazer o que você imaginar, né? Exatamente. Quando você percebe que você vai para bom, qualquer lugar aqui a gente vai falar mas quando o jovem ele não pertence a um grupo, que seja o escotismo, seja qualquer outros grupos que existem, que os jovens façam um curso inglês, ou viajam, ou isso, qualquer coisa, quando eles não têm esse tipo de grupo, ou contraturno dentro do colégio mesmo, eles vão se aglutinar e vão começar a fazer coisas naquele grupo que pode ser errada. Vão criar as próprias regras. Vão criar as próprias regras dos grupos, e aí começa a entrar em baderna, esse tipo de coisa, mas... Olha o tamanho da importância desse debate, dessa conversa, desse bate-papo. Quantas crianças tem hoje chama escotismo Aqui em Cascavel. Em Cascavel, no total, acho que nós estamos em 350 Você fala de pessoas. política lá? Não. Não. É proibido política lá. Por que nos fala de política? Porque a nossa cultura é aquela que a gente já está cansado de não falar. Fala de partidário, mas política. Vocês não têm uma visita na Câmara? Não. São algumas progressões, né, específicas que estão nos nossos cadernos lá, que o escotista ele tem que participar, ele tem que conhecer para ele atingir determinado nível. Ser um cidadão ativo. Um cidadão ativo. Conhecimento cidadão. Mas não se fala em política partidária interna. Né, vamos apoiar o candidato A ou B. Isso não existe lá dentro. Falando no sentido amplo da política. No sentido amplo da coisa. Isso. Nos Estados Unidos, as crianças estudam administração de empresas, estudam política. Você veja o papel importante da sociedade. Você lá, com 300 pessoas envolvidas, e vocês sentarem e ensinarem política. Elas vão crescer sabendo o que é política, o que fazer para melhorar, como cobrar, como participar, e quando participar, saber a maneira correta de conduzir. Perfeito. Até porque a política envolve direitos e deveres do cidadão, né? Exatamente. É cidadania, né? Cidadania. Escola de cidadania. Isso. Então, entra nessa parte lá dentro. Se criou uma confusão aí de partidarismo dentro das escolas, né? Uma confusão muito grande, e acaba que aí quando você fala o termo política se confunde com o partido, né? Com o partido que está se tomando, mas não. Eu acho que a cidadania ativa, né? A gente fala muito sobre isso, né, Castilho? Muito. Temos projetos, inclusive, que a gente vai para os colégios para poder fazer, usando a própria escola, né, que eu tenho para poder fazer isso, para falar. Inclusive, fizemos um evento lá um dia, né, sobre isso, e para falar de política. Mas não para falar de política, você entendeu o que é ser um cidadão, o nosso né? papel aqui, por exemplo, é conscientizar a população e dizer, olha, gente, tem pessoas que estão interessadas, são pré-candidatas e têm ideias que querem compartilhar, né? Então, a ideia... Até para que se busque outros candidatos também, né? Eu digo no sentido seguinte, nós como homens, nós somos seres políticos, né? Nós somos, né, dizia Aristóteles lá, animais políticos, né? Platão, enfim, aquele pessoal todo. A política é uma coisa que, enquanto você vive em sociedade, faz parte do teu dia a dia. Você faz política com a tua esposa, você faz política com a tua filha, quando você fala para ela que você não vai comprar, sei lá, um picolé, e ela, não, mas eu quero, aí você vai lá, veja, não é bem assim. Isso é política. A gente deu até um exemplo aquele dia, né, que você começa a aprender com política quando você começa a ter uma certa idade. Nós somos em 4 lá na minha casa, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, né? Então, quando eu era criança, tinha 12 anos, vamos pedir pizza. É uma gestão de desejos conflitantes. Quais sabores? Se você tem voz ativa, se eu tivesse 8 anos, pede de calabresa que ele gosta. Agora, a partir do momento que eu começo a falar, que sabor que você quer? Aí eu tenho o direito de escolher. Eu falo assim, então, saber sobre política é quase como você escolher o sabor da pizza, entendeu? Exatamente. Então, quando a gente se envolve, quando a gente começa a falar para os nossos filhos, e aí para os pais que estão assistindo isso aqui, é muito importante que você fale sobre política.
com os seus filhos, para que eles possam olhar e a gente não diz assim, ó, esse candidato, aquele candidato, para que fique algo engessado, mas para que ele possa ter a ideia e pensamento dele, ele possa desenvolver, discorrer e quem sabe um dia não ser traumatizado, como você falou no começo da nossa geração, ela foi traumatizada. Falei assim, olha, nem, ó, Isso, muito complicado. né? entendeu? Quando eu falava na minha casa, eu falava assim, não, eu tenho interesse político. A minha mãe já era a primeira a falar, eu não sei pra que esse menino vai se envolver com essas coisas. Isso. Entendeu? Pô, mas hoje a gente percebe que o fato da gente não falar sobre política e esse trauma que foi acontecendo, esse tempo sombrio que a gente vive na política é exatamente isso. Muitas vezes o cidadão também, ele não sabe o que um vereador faz, Exatamente. o que um prefeito faz, e ele não sabe nem como cobrar. O cidadão está chegando na vida adulta, ele nunca assistiu uma audiência pública lá na Câmara Municipal, não sabe quantos vereadores nós temos, não sabe que é o vereador, ele legisla e fiscaliza e não sabe o que o executivo faz também. Então, assim, tem que participar. É um exercício de cidadania conhecer isso daí. Aqui, ó, até você falou desse caso dos moradores de rua. Se uma pessoa não se envolve com política, ela não sabe como é que funciona o métier político atual, como é que ela vai olhar para aquela situação e falar assim, tá, mas eu tô incomodado. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai vender o apartamento dela? Aqui? Ou ela vai, mas com quem que eu posso falar? Eu vou lá na Câmara de Vereadores conversar com o vereador Y, X, Z e tal, não sei o que. Eu lembro, cara, quando teve a pandemia, que fechou tudo, nós temos um restaurante lá no Shopping Westside, quando fechou tudo, cara, eu fui o primeiro a pegar o telefone e ligar pro cara que eu tinha votado como vereador e falar assim, viu, ô meu querido, eu tô precisando de uma ajuda aí, porque o shopping fechou, mas o restaurante pode abrir, e aí? O que você me diz? Aí ele foi até o prefeito na época, o Paranhos, e tem um áudio do Paranhos, falou assim, pode falar pro menino lá que tá liberado. Aí o shopping liberou a gente poder trabalhar naquela época com o delivery, né? Mas eu lembro que, cara, e se eu não conhecesse? Como é que funcionava o métier? Eu ia ficar lá refém, minha empresa não ia poder abrir? Como muitos ficaram. Entendeu? Pô, cara, então assim, é importante o cidadão saber o mínimo sobre política, né? Ainda mais porque quem ele elege, né, é representante dele. Então, o poder, na Constituição vai, o poder emana do povo, que é exercido por meio dos seus representantes. Então, o político... Que é lindo no papel, ele né? representa o interesse da sociedade. Até, por exemplo, é louvável a situação da chapa de vocês estão montando essa chapa, né? Mas é louvável ter uma quantidade significativa de mulheres. Isso já é um diferencial gigante. E o pro diferencial projeto gigante... de vocês. Na nossa chapa nós não temos nenhum político já de carreira, não sei se é assim que fala, né? Não temos nenhum vereador. Que essa expressão nem deveria usar, né? O político de carreira nem deveria usar. Fomos procurados por alguns vereadores, sabe? A gente explicou, falou, não, nós queremos fazer. Mas você vai ver que é difícil, não é bem assim, não vai ser fácil. Na minha vida, não é agora que vai ser difícil. Ela nunca foi fácil, eu não sei, né, de vocês. Eu não lembro de ter sido fácil. E é isso aí. Bom, eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui. Fernando Mantovani, pré-candidato à Prefeitura de Cascavel. Henrique Dondoni, pré-candidato a vereador, à Câmara de Vereadores. É um prazer ter vocês aqui hoje. Muito obrigado por ter difundido as ideias. E eu fiquei muito feliz com o nosso papo, Fernando, porque nós convergimos em algumas ideias aí. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Quando você fala que se o empresário não se envolver com a política, eu me vejo muito nesse papel. E muito obrigado pelas tuas palavras aqui hoje, tá? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que a casa aqui, o Polideia Cast, está aberto, né? A gente começa com esse trabalho de informação para a população, para conhecer as pessoas que estão interessadas em fazer política na nossa cidade. E, desde já, parabenizar vocês, porque é um caminho comprido, né, em termos de intensidade. Ele é curto porque você tem uns 45 dias e tal, mas ele é comprido, ele é muito intenso. Então, já dizer para vocês, né, a minha admiração pela coragem de vocês de se posicionarem como cidadãos, né, e como pré-candidatos, e desejar boa sorte para vocês e ficar à disposição. Nós vamos conversar mais vezes ainda durante esse ano.
Eu que agradeço, né, Castilhos e Rogério, pelas perguntas e tudo, né, a gente poder estar explanando aqui um pouco sobre a gente e sobre os nossos planos, né, e estamos sempre à disposição, hein. Parabéns aí pelo Polideia Cast, sabe? Foi um prazer estar aqui com vocês. Cobrem, estudem, é uma ciência, política é ciência, sabe? Se envolvam para a gente ter uma cidade melhor, para a gente ter orgulho, não só colocar a nossa bandeira em época de Copa do Mundo pro lado de fora, pendurado no carro, para a gente ter orgulho da nossa cidade, da nossa nação, da nossa família, da nossa política, para o mundo usar a gente como exemplo, sabe? Por que não nascer em Cascavel uma ideia, sabe, de patriotismo, de vontade de fazer política séria, sabe? Quando falarem em política de forma de brincadeira, vocês, sabe, cobrar, falar, respeita, você não sabe que você tá, é tudo vagabundo, não é não, sabe? Se envolva você então que não é na política, traga novas ideias, venha fazer parte desse processo todo, sabe? Tem muita gente precisando. Eu ando na rua, tem muita gente precisando, que vem, me abraça e fala assim, obrigado por ter colocado seu nome, como se isso fosse alguma coisa que nada mais do que minha obrigação, sabe? Então, assim, vocês, formadores de opinião, sabe? Corram atrás, lutem por isso, lutem por esse ideal. Combinado? Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado. Esse é o episódio. Fernando Mantovani, Henrique Dondoni, Ricardo Castilhos, Rogério Liani e tamo junto. Cada um tem uma ideia sobre política e nós queremos saber qual é a tua.